Boa noite, tudo bem? Meu nome é Ingrid e hoje eu vou falar um pouquinho sobre homeostasia. Antes de eu começar a compartilhar a tela, primeiro a gente tem que entender que um corpo saudável ele tem que se manter em equilíbrio. Quando eu falo um corpo saudável, é uma pessoa sem patologias. Esse corpo, ele existe algumas variáveis que tem que estar em equilíbrio, ou seja, dentro de uma faixa de normalidade. Por exemplo, a temperatura tem que estar entre 36 e 37. Então, o nosso corpo, ele trabalha para estar mantendo essa faixa da nossa temperatura, mantendo ela estável. Se caso fugir dessa temperatura, o corpo vai trabalhar para tentar resolver esse problema. Então, eu vou compartilhar aqui. Então, a gente vai falar sobre homeostasia e o estado estável. A homeostasia, ela é a capacidade do corpo de manter o meio interno em equilíbrio. Como eu tinha falado, manter essas variáveis como temperatura, pH, nível de oxigênio, nível de gás carbônico do corpo, na sua faixa de normalidade. Porém, o termo homeostasia, ele é utilizado quando esse corpo encontra-se em repouso. Aí mantém esses níveis em repouso. O corpo vai estar sempre lutando, trabalhando para manter essa faixa de normalidade e assim não desenvolver nenhum tipo de doença. O estado estável, ele é a capacidade do corpo de manter o equilíbrio quando está em exercício. Uma pessoa, quando está fazendo exercício, ela tende a todas as suas variáveis se alterar, porque não é um nível normal. Por exemplo, a temperatura do corpo eleva, a respiração fica mais ofegante. E aí, o corpo, ele trabalha para poder manter essa variável estável, mas já dentro dela alterada. Por exemplo, o corpo de uma pessoa em atividade, já é normal ela já estar com a temperatura um pouco mais elevada do que os 37 graus. Então, aí quando o corpo ele encontra uma variável, uma faixa de normalidade para o exercício, ele tende a estar estável. Aí, esse período é considerado chamado de estado estável e não homeostasia, já que a homeostasia ela é utilizada para falar um corpo em repouso. E quando o corpo ele é dotado por várias células em seu corpo, uma pessoa ela é dotada por várias células. E essas células, elas sempre vão estar trabalhando para poder avaliar a situação homeostática daquele indivíduo. Como que funciona? A primeira pergunta a ser feita, a variável está regulada? Se a resposta for sim, não precisa de ação. O corpo vai manter suas atividades normais sem precisar estar intervindo para resolver esse problema. Mas, se a resposta for não, a variável não está regulada, essa resposta vai estar ativando os receptores. Que em nossas células possuem muitos receptores para poder estar avaliando as situações. Temos receptores centrais e receptores periféricos. Os centrais, geralmente, é o paladar, a visão, a audição. E os periféricos, eles têm vários nomes que são específicos para cada uma situação, como, por exemplo, os quimiorreceptores, os termorreceptores, os osmorreceptores, os barroreceptores. Cada um é para uma situação diferente. Por exemplo, o termorreceptor é que avalia a temperatura. Quando a temperatura do corpo altera, quanto para mais, quanto para menos, vai ativar o termorreceptor, para poder estar encaminhando as respostas e estar resolvendo a situação. Porque quando uma variável não está homeostática,
esse corpo pode estar desenvolvendo alguma doença, alguma patologia. E é bom estar lembrando também que uma pessoa ela pode ser homeostática para uma variável e ter a sua outra variável desregulada. Por exemplo, eu posso estar com a minha temperatura dentro da faixa de normalidade, porém o meu pH sanguíneo pode estar mais ácido do que deveria. E isso pode estar indicando alguma doença ou não. E quando a variável é alterada, como a gente resolve? Possui um centro de controle biológico. E esse centro de controle biológico, ele é composto por alguns componentes, digamos assim. Primeira coisa é o estímulo, que é o que aquela pergunta que a gente fez. A variável está alterada? Não, não está. Então, beleza. A variável ela está alterada, ela está com algum problema, tanto para mais quanto para menos. Então, o estímulo vai para o receptor. O receptor é o primeiro a receber a mensagem que tem alguma coisa errada. E ele vai estar encaminhando para o centro de integração essa mensagem. Não, a temperatura está alterada, está abaixo do normal. O centro de integração, geralmente, ele está localizado no cérebro. Por exemplo, como no hipotálamo, no bulbo, para poder estar resolvendo a situação. E a função do centro de integração é analisar essa mensagem que chegou e dar uma solução para esse problema. Logo em seguida, o centro de integração, podendo ser hipotálamo, bulbo, entre outras estruturas, ele vai estar passando a solução para o efetor. O efetor, ele pode ser uma célula, uma glândula, que vai estar realizando a ação para resolver esse problema. E o final disso tudo é a resposta, ou seja, a variável voltar ao seu padrão de normalidade. Essas são as referências bibliográficas em que eu estava utilizando. Então, o nosso corpo, ele sempre vai estar buscando a homeostasia, porque para um corpo saudável, sem patologias, todas as nossas variáveis, elas têm que estar dentro da faixa de normalidade. Se caso essas variáveis elas estão fora da faixa, indica que pode estar sendo iniciado um processo de doença. E o corpo vai estar tendo que utilizar vários mecanismos, vários fatores para poder estar resolvendo esse problema. E geralmente a gente tem duas respostas do centro de controle biológico, que é um feedback positivo e um feedback negativo. Essas duas respostas eu vou estar explicando com mais detalhes no próximo vídeo. Mas geralmente o feedback negativo ele é o seguinte: a minha temperatura ela tá baixa, por exemplo, e ela tem uma faixa de normalidade, por exemplo, 36 a 37 é a faixa de normalidade e ela tá 34. O feedback negativo vai fazer essa temperatura subir até ela estar atingindo os 36 a 37 graus. Agora, então ele é sempre oposto. Se está baixo, ele vai fazer aumentar. E se está alto, ele vai estar fazendo abaixar essa variável até chegar na faixa de normalidade. Agora, o feedback positivo é o contrário. Se está alto, ele vai fazer aumentar mais, e se estiver baixo, ele vai fazer abaixar mais. Um caso bem visível do feedback positivo, da gente entender, é as contrações do parto. A mulher, quando ela inicia o trabalho de parto, ela inicia com umas contrações mais fracas, que são mais suportáveis. Então, o seu nível de ocitocina já está elevado, porque ela precisa da ocitocina
para estar contraindo a musculatura do útero. Aí o que o corpo entende? Ele precisa estar expulsando o bebê por nascimento, e a ocitocina já estando alta, o corpo vai liberar mais ocitocina ainda, ou seja, vai elevar mais, para estar aumentando as contrações e essa mulher está conseguindo dar à luz à criança. Então é isso. Muito obrigada.